Olá, amigos. Muito obrigada pela presença, obrigada pela confiança, pela amizade de sempre. A confiança é um dos sentimentos pelos quais eu tenho muito apreço e fico muito feliz quando alguém acha que eu sou digna de confiança. Vocês me dão esse contentamento e essa alegria, na medida que vocês estão aqui vendo as reflexões que eu os convido a fazer, porque nós estamos num canal que busca uma educação, inclusive para a cidadania cósmica, além do planeta Terra. Então, muito obrigada a todos, espero que goste, espero que compartilhe e que se inscrevam no canal. Precisamos do retorno, precisamos de ver outras reflexões de outras pessoas, de outras fontes, e isso ser-nos-á possível somente se compartilharmos ou partilharmos essas ideias. Hoje nós vamos refletir sobre alguns conceitos, como por exemplo, não há juízo final. Outro conceito que também não é bem entendido, que não é bem pensado, eu acho, é o que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Esse eu sou o caminho, nós vamos ver que não se refere à pessoa dele, ao eu de sua pessoa, mas não vamos adiantar não. Então nós vamos refletir sobre esse enunciado de Jesus, sobre o enunciado de Aristóteles, que vai ser muito útil quando a gente pensa em transportá-lo para o nosso desenvolvimento pessoal. Então vamos começar. Aristóteles adota uma metáfora que diz que nós temos duas necessidades, duas possibilidades na vida. Uma é a potência e outra é a atualização, é o ato. Então, o que vem a ser a potência? A potência vem a ser aquilo que nós trazemos de possibilidades. E isso é muito cuidado na hora que se planeja a nossa vinda para cá, nas reencarnações. Então, nós temos assim, planejado o dia do nascimento, o mês, o ano. Então, vem aquela leva de espíritos para encarnar com essas condições. E essas condições está escrito no desenho celeste da hora que nós nascemos e repetido na mão. Vou ver se dá para eu mostrar alguma coisa na minha própria mão para vocês verem. Então, além disso, há energias poderosíssimas que nos acompanham. Por exemplo, o nosso anjo guardião, nossas energias protetoras, os pensamentos positivos que nos enviam. E também temos as energias negativas que nos enviam, que só nos atingem dependendo da condição do nosso envoltório fluídico, que é a aura, ou da atração que nós tenhamos por elas, devido a alguma coisa ainda que nós não conseguimos nos livrar e nos coloca na mesma sintonia vibratória de alguma coisa que não seja boa. Então vamos ver o seguinte. Eu já defini então o que é potência, são as nossas possibilidades. Tudo isso que eu citei, que foi disposto para nós na hora do nascimento e para a vida fora, são as nossas potências. Além do que, a maior potência mesmo é a nossa consciência. Fazer o bem, não para não sofrer consequências ruins, porque o bem é bom. Se o outro precisa, ajudemos, sem olhar. Já tem um ditado que fala assim, e os ditados populares
não passam de logion. O que é logion? São frases morais, éticas, principalmente que nós estamos estudando as 114 que estão dentro do Evangelho de Tomé, Evangelho gnóstico. O que é gnóstico? Porque não tem assinatura. Tomé deve ter falado para alguém, para algum escriba que escreveu, porque chegou a nós agora no ano de 40, descoberto lá no norte da África, porque nós vimos que constituição do catolicismo, ou melhor, constituição, ou igualmente, do cristianismo como religião oficial, isso foi feito em Roma, por Constantino, como um meio de o ajudar a ter mais facilidade no seu poder. Muita coisa das palavras de Jesus foram suprimidas, outras foram acrescentadas para ficar mais ao gosto de um poder externo, que no caso era o poder de Constantino. E Constantino morreu, as coisas evoluíram. Nos anos 300, os conselhos, o Conselho de Nicéia principalmente, eu já falei isso com vocês, introduziu muita coisa, retirou outra, que pudesse alertar os fiéis que nós não precisamos de intermediários para desenvolver as nossas energias, nossas potencialidades, a nossa potência de bondade, de solidariedade, de amor ao próximo, quer seja ele um bicho, um vegetal, um homem, um ente da natureza qualquer, como um duende, os elfos. Isso tudo nós temos que desenvolver essa empatia dentro de nós, até a inteligência transcendental, que é a inteligência de religiosidade. Nós temos que desenvolver isso dentro da nossa casa, dentro do nosso reino celeste, que é a nossa consciência. E não precisamos de intermediação de igreja nenhuma, de seita nenhuma, de pessoa nenhuma. Mas como é que faz? Eu já disse que foi proposto várias potências, temos várias possibilidades. Basta prestar atenção e seguir o foco. Por exemplo, deixar de falar mal da vida alheia, mas não estou fazendo mal para ninguém, estou falando a verdade, mas a quem interessa isso? É útil? Não. É bom? Não. É verdadeiro? Pode até ser, mas não satisfez as duas possibilidades, potencialidades anteriores. Está clara essa potência? Está claro, aliás, esse conceito de potência? Não precisamos, então, reforço de sacerdotes, pastores, papas, pais de santo, mães de santo. Precisamos da nosso livre-arbítrio, porque nós bem sabemos, a não ser que nós estivéssemos com alguma condição patológica ou neurológica dentro da nossa cabeça, que nos tira o discernimento e a certeza do livre-arbítrio, numa direção do bem ou em direção errada do mal. É isso que são as nossas potências, as nossas possibilidades. Basta o quê? Foco e vontade, decisão de querer mudar para um lado bom. Agora vamos explicar o sentido de ato. Uma potência é o que nós temos de latência, de possibilidade, certo? Mas ela pouco vai nos ajudar se não se desenvolver em ato. Ato, a prática do bem e da caridade, da consideração, da fraternidade, da solidariedade. Eu cito sempre um exemplo, porque isso tem que ser uma atitude cósmica. E esse conceito de ato, além de ter que ser universal, ele recebe o nome de
atualização no gnosticismo. Atualização. Não é melhorar o que está arcaico, o que está defasado, fora de moda. Não. É transformar em ato a sua bondade interior, o seu amor interior. É transformar em ato a sua empatia, a sua capacidade de empatia. Isso é atualização. Eu pensei, porque a gente segue, eu não trouxe o livro hoje para cá, o Evangelho de Tomé. E eu não trouxe para cá, o lugar que a gente grava, para essa biblioteca. Então, eu pensei não em usar o termo atualização. E o que é atualização mesmo, segundo o gnosticismo? É transformar em ato, em ações, as nossas potências. Eu pensei em falar atualização, mas alguém que chegue assim e não pegue o nosso canal desde o começo, não sabe de que lugar nós estamos falando do gnosticismo, a partir do gnosticismo, que é aquele período em que se recolheram, acredita-se, o que havia de mais próximo do que falou Jesus no ano 33 da nossa era. Até 34, até 70, com Paulo, nós tínhamos o testemunho de quem seguiu Jesus, como por exemplo Lucas, mas tínhamos também o de Mateus, que chegou também pela oratura e pela escrita dos 4 evangelistas, que foi até o ano 300. Depois do ano 300, através do Concílio de Nicéia, estou repetindo, foi feita exclusões, inclusões para bem servir a um poder, que era um poder de um monarca, de um rei, que era um poder de uma igreja católica, depois com Lutero a Reforma Protestante, e depois as seitas que daí derivaram, que estão aqui entre nós. Então, alguém ia pensar assim que a atualização era a possibilidade de estar à toa, sem fazer nada, é completamente oposto. É sim o estado de estar agindo, de estar em atos bons. Essa é a atualização. Vocês estão me entendendo? Se não tiver nos comentários, vocês ponham as dúvidas que eu retomo em outra live. O que nós vamos refletir agora? O reino de Deus está onde? Dentro de nós. É a nossa grande potência, ou a potência maior, porque é a nossa consciência boa e ativa, atualizado. É a nossa consciência, a nossa potência maior em ato do bem, certo? Então, nós temos que prestar atenção no nosso reino divino interior. Ele é a nossa pedra angular. Interessante essa expressão, pedra angular. Então, todo mundo fala no senso comum, isso é uma pedra angular, essa é outra pedra angular dessa teoria, desse caminho, dessa construção. O que é pedra angular? É a principal. Então, conta-se que quando Jesus esteve aqui, aliás, ele era pedreiro também, né, gente? Ferreiro, ele o pai, carpinteiro, porque era todo um ofício só. Canteiro, o que é canteiro? Os que mexem com cantaria, que não é cantigas. Cantaria é a arte de ligar uma pedra na outra para fazer uma parede, um alicerce, para fazer colunas, arcos, né? Não tem aqueles arcos de igreja, dos templos gregos principalmente? Ali, quem sustenta é uma pedra principal. Então Jesus falava, olhe qual é a pedra angular, olhe qual é a pedra que o pedreiro rejeita. E quando ele fala rejeita, não é assim, abandona,
não é questão de não usar, jogar fora, é questão de separar momentaneamente. Então ele tira do monte de pedra e separa. Para quê? Não para rejeitá-la? Não. É para que no momento certo ele vai encaixar a pedra angular. Então vamos pensar num arco. Assim, vou ver se eu traço o desenho, certo? O arco sobe com 2 colunas. Ele vai subindo. Quando ele chegar aqui, ele precisa da pedra angular. Vai ficar aqui no meio, é uma pedra em formato de cunha, em formato de triângulo, com a cabeça, com o vértice para baixo. Essa é a pedra angular. E eu entendi isso, não foi pesquisando a escritura sagrada, não. Pesquisei mesmo nas questões de arquitetura antiga, dos templos, das igrejas. Por que usar essa cunha? Ela é uma cunha mesmo. Ela é uma cunha. Ela vem e aqui ela forma um vértice voltado para baixo. É que ao encaixar e bater, porque naquele tempo não tinha cimento, não tinha argamassa, a pedra tinha que sustentar umas às outras. Ela faz, quando se introduz essa pedra na parede final, ela faz uma força para fora e para baixo. Então é essa tensão que proporciona o equilíbrio de uma estrutura. Então a pedra angular é a nossa consciência, porque ela nos pressiona, ela nos incomoda a não fazer. Então ela faz essa pressão e nos dá a capacidade de não desmoronar-nos. Eu posso falar isso, gente, essa conjugação? O nosso reino de Deus, que é a nossa consciência. Assim, o nosso eu sou. Esse eu é a minha pessoa. Se vocês falaram eu sou, é a pessoa de vocês. Então, uma vez Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer, cada um de vocês. Quem esclareceu isso foi o próprio Tomé, na sua potência de investigação, de questionamento. Então, Jesus não estava se referindo somente a ele, era cada pessoa que os ouvia nesse momento. Legal isso, não é? Eu acho muito forte esse eu sou, eu existo, eu tenho o reino de Deus na minha consciência, que é a minha pedra angular, a minha pedra maior, que na verdade ela chega mesmo ao ápice, aí que ela aparece sustentando nossa identidade, que tem que ser no bem. Agora, para fechar essa fala, eu quero comentar um pouquinho para o grande mapa que existe na palma da mão. Olha a mão esquerda de vocês. Cada montinho que se posiciona assim é uma indicação. Indicação de quê? De suas potencialidades. Por exemplo, esse é sua potencialidade, ou mesma coisa aqui agora, de progredir. No caso aqui, progredir no bem, mas também progredir em dinheiro. Também você vai ter uma lucidez para boas decisões comerciais, profissionais. Esse aqui é que nós temos que refletir muito, porque aqui são os karmas e os dharmas. Na mão esquerda, na palma da mão esquerda, está
vicissitudes, os sinais, os desafios que nós já vencemos. Olha para o começo dessa linha de vocês, tanto na direita quanto na esquerda. Se tiver cheia de risquinhos, indica desafios emocionais que vocês passaram no início da vida, até a adolescência. E assim, se tiver ilhas, que não vai dar para aparecer aqui, é um sinal de um desafio que você tem que ser vencido. Se for mais aqui assim, no quarto dedo, é cuidado com a maledicência, com a calúnia, com a difamação. Se for mais aqui, cuidado, se tiver um monte aqui, você tem facilidade para comunicação, para comunicar sempre o bem. Então esse estudo chama-se quiromancia. Não é ciência, é um conjunto de conhecimentos contidos no Ayurveda. Já conversei isso aqui, está no meu livro Educação por uma Cidadania Cósmica, ou está nas lives mesmo, porque as mãos fornecem indícios de predisposições orgânicas, sociais, emocionais a serem cuidadas. Por exemplo, essa linha e essa linha muito próxima, desculpa gente, mas minha garganta, ela sugere cuidados com a parte pulmonar e cardiocirculatória. Para isso que serve o estudo das mãos, das suas ilhas entre linhas, dos seus montes mais elevados ou não. Para isso, para nos alertar sobre as nossas potências e os nossos desafios, nortear a atualização no caminho do bem. Se um dia vocês quiserem, eu volto para falar especificamente das mãos. Mas aí eu tenho que trazer desenho, né? Para ficar mais visível, mais elaborado. Resta falar só que os dedos são antenas para transmitir as nossas energias, receber as do alto, certo? Transmitir as nossas energias, receber a do alto, as energias divinas, metafísicas e as planetárias. Cada dedo recebe um tipo de energia. Fico por aqui hoje, agradeço mais uma vez a atenção e despeço com palavras de Paulo, o grande apóstolo, que se hoje nós estamos aqui conversando, são justamente porque houve um Tomé, houve um Paulo, houve um evangelista equivocado alguma vez, sim, porque, vamos dizer assim, numa expressão que a garotada usa, ele forçou muito a barra para que o povo amasse a Jesus como nós amamos. Então, ele atribui, por exemplo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim, a figura de Jesus. Ele atribuía, quando Jesus disse, sois deuses, confundindo, ele chegou a confundir Jesus com Cristo. Ele não confundiu. Eu acho até que ele entendeu muito bem, porque ele era um apóstolo que foi até preservado do martírio, de tão especial que ele era no amadurecimento especial. Uma vez o jogaram num caldeirão de óleo fervente, simplesmente ele saiu do corpo, neutralizou o óleo, ficou 3 dias. Quando os verdugos voltaram para retirar o corpo, dissolvido até, despejando o óleo, despejou o corpo junto, estava intacto. Ele acordou com a queda, esfregando os olhos e dizendo, como eu descansei. Então, era um apóstolo que a rigor não se enganava, não. Eu acho que ele mesmo usou expressões para divinificar mesmo a figura de Jesus como Cristo. Bom, enfim, voltando a Paulo, andai como filhos da luz, porque aquele que anda
imprime sinais por onde passa. Muito obrigada.